Olá pessoal, aqui quem fala é Emerson Batista, médico, autor do site Gravidez e Saúde da Mulher. E o meu recado de hoje é sobre diabetes gestacional. É uma das doenças que são bastante comuns nas mulheres gestantes. Então, assim, a definição do diabetes gestacional é aquele diabetes que ocorre, que é diagnosticado, descoberto durante a gestação. Então, assim, a gente vai ter dois tipos de pacientes com diabetes gestacional. Aquelas mulheres que desenvolvem um diabetes, ou seja, uma intolerância aos carboidratos, uma alteração na absorção e na utilização dos carboidratos durante a gestação, e aquelas mulheres que já eram diabéticas previamente, mas não tinham feito essa descoberta ainda, não sabiam que possuíam esse problema. E em decorrência da gestação, das consultas durante o pré-natal, são submetidas a algum exame e descobrem realmente possuir o diabetes. Então, a primeira pergunta que vem é: por conta da gestação, a mulher vai ser diabética para o resto da vida? Na maioria das vezes, não. Por que é que ocorre esse diabetes durante o período gestacional? Então, assim, os hormônios produzidos pela placenta, eles provocam um estado de hiperglicemia materna. São hormônios chamados contra-insulínicos. Eles contrabalançam o efeito da insulina no corpo materno. Aí você me pergunta, para que isso? O motivo é para que haja glicose suficiente para a nutrição fetal, para que o feto tenha uma quantidade de nutrientes suficiente e possa chegar ao seu crescimento adequado, atingir o seu máximo potencial de crescimento. Então, muitas das mulheres desenvolvem uma certa hiperglicemia sem chegar a níveis de diabetes gestacional, enquanto que outras, por possuírem uma função do pâncreas já limítrofe, já quase diabéticas, então a gestação vem como esse fator que descompensa e faz com que ela entre nos critérios diagnósticos de diabetes. Então, a partir do momento em que a gestante inicia o pré-natal, ela já é submetida a exames, a glicemia de jejum, para que seja feito esse rastreio do diabetes. Então, por que fazer esse rastreio do diabetes de forma universal nas gestantes? Pelo alto número de complicações que ocorrem nas gestações de mulheres diabéticas. A gente sabe que o diabetes gestacional é a primeira causa de óbito fetal tardio, óbito fetal no terceiro trimestre. O diabetes gestacional ele está associado a malformações fetais, principalmente cardíacas, mas podem ter diversas outras malformações, como alterações de membros inferiores. Essas malformações elas são principalmente causadas nas mulheres que apresentam alteração do nível glicêmico no início da gestação, no primeiro trimestre, é o período chamado de organogênese, é o período mais importante da gestação em termos de formação fetal. Às vezes, erros na formação de órgãos e de sistemas nesse período podem comprometer até mesmo a vida fetal e a vida fora do útero desse bebê. Então, nas mulheres que já são previamente diabéticas, o ideal é que ela engravide no momento de estabilidade clínica, assim como muitas outras doenças, como o lúpus, como a hipertensão. A mulher deve programar a sua gestação para um momento em que esteja mais estável, para que nesse período de organogênese ela esteja com seu corpo funcionando sem a presença dessas alterações, sem a presença desses fatores que podem desequilibrar e causar malformações fetais. Então, o diabetes gestacional é rastreado logo no início da gestação, principalmente também nas pacientes que já têm alguma história de fetos macrossômicos. Macrossômico em livro seriam os fetos que possuem mais de 4,5 kg. Então, se ela tem história de fetos muito grandes em gestações anteriores, se tem história de natimorto, se é uma paciente obesa, então você vai ficar mais de olho nesses fatores do diabetes gestacional. Então, o controle glicêmico pode ser feito tanto com dieta como com o uso de insulina. Das medicações via oral, algumas delas são liberadas para gestantes, mas na maioria das vezes o controle é feito realmente com insulina. O acompanhamento fetal fica um pouco diferenciado, você fica um pouco mais de olho na vitalidade fetal, em perfil biofísico fetal. Com relação a demais alterações, o feto ele tem uma tendência a crescer mais, como eu já havia falado, pacientes com antecedentes de macrosomia fetal. Então, a insulina ela acaba
causando crescimento fetal. A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que tem efeito anabolizante. Então, a hiperglicemia materna provoca uma hiperglicemia fetal, que faz com que o pâncreas fetal produza mais insulina e ele utilize uma quantidade maior de glicemia, ou uma quantidade maior de glicose. Então, assim, os fetos das mães diabéticas geralmente crescem de forma demasiada, e isso aumenta o índice de morte fetal, porque a placenta pode não ser suficiente para distribuir nutrientes para esse feto tão grande. Além disso, a hiperglicemia materna prejudica o transporte de oxigênio para o feto também pode sofrer por hipóxia, pode entrar em sofrimento fetal agudo ou crônico, e o feto da mãe diabética, ele também, por essa dificuldade no transporte de oxigênio, ele vai aumentar a sua produção de células sanguíneas, células de hemácias. Por isso que os filhos das mães diabéticas, eles nascem muito grandes e bastante vermelhos, porque eles têm uma quantidade maior de hemácias. Então, além disso, a perfusão renal é aumentada por conta da hiperglicemia fetal e ele produz uma maior quantidade de urina. Para quem não sabe, o líquido amniótico é formado por urina fetal após a 16ª semana de gestação. Então, esse feto urina mais do que um feto de mãe não diabética e ela tem uma maior chance de fazer um polidrâmio, que é o aumento do líquido amniótico de forma exagerada. O polidrâmio, por sua vez, pode aumentar o risco de trabalho de parto prematuro e rotura prematura de membranas amnióticas. E aí pode ser necessário um parto de urgência e também, assim, por conta do aumento do volume fetal e do polidrâmio, a paciente também tem maior risco de hemorragia pós-parto. Então, as gestações de mulheres diabéticas devem ser acompanhadas no pré-natal de alto risco. Então, diagnosticou a mulher com diabetes gestacional, encaminha ao alto risco. Geralmente esse acompanhamento é feito tanto com o médico obstetra, como com o nutricionista, ou educador físico, médico endocrinologista, um conjunto para você ter um cuidado maior em relação a essa gestante. As gestantes diabéticas têm uma maior facilidade de complicar. Então, esse foi o meu recado de hoje. Espero que tenha ajudado alguma coisa, tirado as dúvidas de algumas gestantes. Em breve vou trazer mais vídeos, vou tentar gravar o máximo que eu puder nesse período. Então, até a próxima!